Clube dos 27. O número de músicos e especificamente roqueiros que foram tirados de nós muito cedo, seja por acidente, violência ou homicídio, é obviamente muito grande. O fato de tantos dos maiores e mais influentes talentos da história do rock morrerem aos 27 anos é ainda mais bizarro. E quando você pensa nisso, é realmente assustador. Ao longo dos anos, as histórias por trás das mortes dos membros do agora chamado Clube dos 27 têm crescido cada vez mais e de forma excessiva. Com material da cobertura oficial para elaborar um enredo e até mesmo suspeitas de pacto com o demônio, surgiram várias hipóteses para tentar encontrar algum sentido nestas perdas trágicas. A verdade é que mesmo nos dias atuais, ninguém conseguiu desvendar alguns casos bem bizarros que cercam algumas dessas mortes, fazendo com que a imaginação de muita gente voe longe para encontrar explicações. O canal NB fez um levantamento e separou alguns dos maiores nomes do Clube dos 27 e suas histórias. Membros ilustres. Robert Johnson. O lendário bluesman, cujas músicas já foram gravadas por Rolling Stones, Bob Dylan, Eric Clapton, Allman Brothers e vários outros gigantes do rock, morreu aos 27 anos em 1938. Como sabemos pouco sobre Johnson, que gravou pouco mais de 2 dúzias de músicas, incluindo Dust My Brown e Sweet Home Chicago, em sua vida absurdamente curta, alguns mitos e rumores bem malucos sobre ele ganharam espaço no imaginário de muita gente. Há rumores dele ter vendido sua alma para o demônio e de ter morrido após ter sido envenenado pelo namorado ciumento de uma mulher com quem estava conversando. O lendário bluesman do Mississippi é visto como um deus para os amantes de blues, tendo influenciado artistas como os Rolling Stones, Bob Dylan, Eric Clapton, Allman Brothers, John Raymond Jr., entre outros. O mistério em volta de sua morte é grande. Mitos à parte, Robert morreu em 16 de agosto de 1938, deixando apenas 29 músicas gravadas. Uma verdadeira cartilha para quem gosta de tocar blues. Jimi Hendrix. De todos os roqueiros que morreram aos 27 anos, talvez nenhum tenha deixado o mundo com um senso tão escancarado de o que poderia ter sido quanto Jimi Hendrix, que morreu asfixiado no apartamento de sua namorada em Londres, dia 18 de setembro de 1970. Sua incomparável habilidade para se expressar e inovar na guitarra, assim como seu desejo sem fim de redefinir tudo sobre o que o rock poderia ser e como este se apresentava, comprova isso. Mas certamente os 4 álbuns originais que temos que ouvir de Hendrix foram somente uma dica do que poderíamos ter acompanhado com mais tempo. Infelizmente, a combinação de vinho tinto e calmantes, supostamente mais do que o necessário, tirou tudo isso de nós. Em 2009, James Tapp Wright, um ex-roadie de bandas, afirma que Michael Jeffery, empresário de Jimi, forçou o guitarrista a ingerir comprimidos e álcool. Isso tudo está registrado no livro Rock Road. O motivo para o assassinato seria o dinheiro do seguro de vida do artista, que iria para o próprio empresário. Brian Jones, ex-Rolling Stones. Em 3 de julho de 1969, apenas um mês depois de ter sido chutado do famoso grupo que ele ajudara a formar, os Rolling Stones, o guitarrista e multi-instrumentalista Brian Jones se afogou em sua própria piscina. O mais intrigante
é que ele era um ótimo nadador, o que gerou muitas suspeitas e controvérsias em torno de sua morte. Alguns até culparam Mick Jagger e Keith Richards por terem mandado ele embora da banda alguns dias atrás. O motivo? Drogas. De acordo com a certidão de óbito, a morte de Brian foi acidental. Porém, muitos fãs dizem outra coisa, que ele foi assassinado por algum ex-namorado ciumento de uma de suas várias mulheres. Sim, ele era bem mulherengo. Jones, um gênio do slide em guitarra, que queria ser o líder dos Stones, enquanto eles tocavam músicas com uma base de blues mais tradicional, foi lentamente posto de lado em favor da impressionante habilidade de composição e presença carismática no palco de Mick Jagger e Keith Richards. Depois de ele ter contribuído com apenas 2 músicas no álbum Let It Bleed, de 1969, os problemas com o abuso de substâncias químicas de Jones, incluindo uma prisão que ameaçava sua capacidade de turnê no exterior, passaram dos limites para seus companheiros de banda. Acredita-se que estes mesmos problemas contribuíram também para sua própria morte por afogamento. Jim Morrison, do The Doors. O clima de mistério criado pela música do The Doors, sobretudo o carismático frontman Jim Morrison, contribuiu para tornar mais difícil para algumas pessoas acreditarem que ele está realmente morto. Claro, o fato de uma autópsia nunca ter sido feita não ajuda também. Conforme noticiado, o vocalista morreu em 3 de julho de 1971, de falência cardíaca, na banheira de seu apartamento em Paris. De acordo com as leis francesas, uma vez que não tenham existido sinais de crime, nenhuma investigação adicional foi realizada. Apesar disso, muitas pessoas suspeitam que Morrison, na verdade, morreu de overdose de heroína, possivelmente no box do banheiro de um clube das redondezas, ou talvez ele forjou tudo isso e está criando cavalos no Oregon. Morrison era uma espécie de Janis Joplin masculina. Dizem que usava até colares de doce, LSD, no palco para entrar em transe e atingir a mesma frequência de seu suposto mestre indígena que não existia na realidade. Embalado diariamente a muita bagunça, whisky e todos os tipos de drogas possíveis, ele não segurou a onda e faleceu no dia 3 de julho de 1971, na banheira de seu apartamento, em Paris, e até hoje seus fãs deixam milhares de rosas em seu túmulo nessa data. Janis Joplin. Janis Joplin, estrela individual e vocalista do Big Brother and the Houdini Company, morreu aos 27 anos em 4 de outubro de 1970 por overdose de heroína. A distinta vocalista teve uma longa história de problemas com drogas e álcool. De acordo com a revista Rolling Stone, Joplin foi encontrada morta no Hotel Landmark de Los Angeles com marcas recentes de agulha no braço e segurando $4,50 na mão. Tem sido especulado que seu fornecedor teria acidentalmente vendido a ela e vários outros clientes uma dose exageradamente forte da droga. Ela estava no processo de conclusão do que veio a ser seu álbum solo póstumo, Peer, lançado em 1971, tendo acabado a faixa a capela Mercedes-Benz 3 dias antes. De acordo com algumas especulações, o seu fornecedor teria levado uma dose muito forte de heroína para Janis, fazendo com que ela tivesse uma viagem sem volta. Ela morreu em 4 de outubro de 1970. Pete Ham, do Badfinger. Em 24 de abril de 1975, apenas 3 dias antes de seu 28º aniversário, o vocalista e guitarrista do Badfinger, Pete Ham, cometeu suicídio, supostamente por estar decepcionado com sua pobre situação financeira e uma batalha judicial em andamento com o empresário da banda, Stan Pooley. De acordo com a revista Rolling Stone, Ham deixou uma nota perto de seu corpo, dizendo: "Stan Pooley é um bastardo desalmado." Seus companheiros de banda disseram que o empresário tinha sonegado informações financeiras deles.
Apesar de compor vários hits da banda, incluindo Day After Day e No Matter What, Ham aparentemente se encontrou falido e preocupado em como ajudar sua criança que estava prestes a nascer, o que aparentemente influenciou em sua trágica decisão. Pete foi encontrado enforcado em 24 de abril de 1975, apenas 3 dias antes de completar 28 anos de idade, morrendo assim aos 27 anos. Kurt Cobain. O vocalista do Nirvana esteve sob a luz dos holofotes por 3 anos, mas isso já foi o suficiente para que ele desse um fim definitivo em sua própria vida. Depois de passar muita raiva com produtores em discussões comerciais e se esgotado por aguentar o peso de ser um astro da mídia, Kurt se matou com um tiro de espingarda. Ele foi encontrado sem vida no dia 8 de abril de 1994. De acordo com as investigações policiais, o líder do Nirvana teria se matado 3 dias antes em sua casa. Muitos fãs alegam que isso é mentira e que a verdadeira causa de seu falecimento teria sido assassinato. Alguns até incluem sua ex-mulher, Courtney Love, nessa trama. Quando Kurt morreu, ele reforçou a teoria do Clube dos 27 e silenciou a marcante voz de uma geração com o suposto tiro de espingarda. Mais uma vítima do Clube dos 27. Amy Winehouse. Amy Winehouse já havia sido considerada uma figura trágica quando morreu por intoxicação alcoólica em 23 de julho de 2011. Winehouse passou por muito sofrimento em público devido ao abuso de drogas e álcool. Na música Rehab, ela ainda diz: "Eles tentam me fazer ir para a clínica de reabilitação. Eu digo não, não, não." Ninguém pareceu muito surpreso por sua morte fora de hora, o que de certo modo fez com que todos se sentissem culpados por isso. Nossa cultura de celebridade ama ver estrelas despencando, depois se recuperando graciosamente. Mas Winehouse infelizmente só despencou. Amy é vista como a estrela mais recente da música a deixar o planeta pelas próprias mãos. Os familiares e amigos até tentaram ajudá-la em diversos momentos, levando-a para um centro de reabilitação, mas ela disse não e continuou a protagonizar verdadeiros vexames em frente às câmeras. Chegou o momento em que até os fãs não tinham mais paciência para as loucuras dela e passaram a vaiá-las nos shows. Poucos sabiam que muitas vezes ela era obrigada a subir e estar lá. Foi então que na tarde de 23 de julho de 2011, Amy foi encontrada morta em sua casa, localizada ao norte de Londres, no bairro de Camden. O motivo: drogas e álcool. Uma perda inestimável para o mundo da música. O Clube dos 27 tem sido repetidamente citado em revistas de música e imprensa diária. Várias exposições foram dedicadas à ideia, bem como séries, filmes e peças de teatro. Muitas teorias e especulações diferentes sobre as causas de tais mortes precoces e suas conexões possíveis foram criadas. O biógrafo Charles Cross certa vez já escreveu: "O número de músicos que morreram aos 27 anos é verdadeiramente notável por qualquer padrão. Embora seres humanos morrem regularmente em todas as idades, há um pico estatístico para músicos que morrem aos 27. Alguns estudos científicos. O estudo publicado no British Medical Journal em dezembro de 2011 concluiu que não houve aumento do risco de morte para os músicos aos 27 anos. Embora os músicos incluídos na amostra enfrentassem um risco aumentado de morte entre os 20 e os 30 anos, isso não era limitado para a idade de 27.
A pesquisa informal, que usa uma consulta automatizada através dos dados de Wikipédia, através de DBpedia, em 2012, alcançou eficazmente a mesma conclusão. Pode haver um clube dos 27 de músicos malditos, mas o clube de 74 é bem mais popular. Eles constataram que muitos músicos morrem aos 27, mas a sua maioria morre com 74. Um artigo de 2015, no The Independent, também forneceu evidências estatísticas de que os músicos populares não são mais propensos a morrer aos 27 anos. Será apenas coincidência? Existem inúmeras teorias que dizem que não. Mesmo você não acreditando em teorias da conspiração, este é um tema no mínimo curioso. Eu pessoalmente acho que são apenas consequências dos vários abusos de substâncias mais ou menos tóxicas e de ritmos de vida frenéticos. Mas como adoro uma boa teoria da conspiração, vou deixar aqui 5 explicações que tentam desvendar este mistério. Se não gostarem de teorias da conspiração, então feche o vídeo, dê o play em suas canções e escutem boas músicas. Teoria número 1. O retorno de Saturno. Na astrologia, o retorno de Saturno ocorre quando este regressa à sua posição original no momento do nosso nascimento. Um ciclo de Saturno leva cerca de 29,4 anos, mas os astrólogos acreditam que sua influência começa a ser sentida por volta dos 27 anos. Quando Saturno retorna pela primeira vez e completa o seu primeiro ciclo, disse que se entra numa fase em que as pessoas atravessam por mudanças significativas e assinala a entrada na idade adulta plena. Para aqueles de nós que já passaram por isto, esta iniciação à nossa segunda metade da vida pode ser maravilhosa ou brutal. Existe o risco dessas mudanças nos absorverem e sermos sugados para dentro de um abismo, ou sentir a vontade de experimentar um novo nível de satisfação e contentamento. De qualquer maneira, é um momento de grande confusão e intensidade que é descrito por alguns como uma segunda adolescência. Adicione a isto o estresse de ser uma alma criativa, uma celebridade mundialmente famosa e vícios de drogas e álcool, e temos aqui uma receita perigosa para um possível desfecho mortal. Teoria número 2. A decadência pelo uso de drogas. Essa talvez seja a teoria que faça mais sentido. A maioria dos membros do Clube dos 27 tem um histórico de abuso de drogas ou álcool. Os tóxico-dependentes estão em maior risco para terem complicações de saúde ou possíveis overdoses. Neste caso, a idade pode ter algo a ver com isso também. De acordo com a psicoterapeuta Stephanie Sarkis, a idade dos 27 anos pode ser a idade que o uso das drogas começa a fazer menos efeitos no corpo. As pessoas que usam drogas desde o final da adolescência e começo dos anos 20 aos 27 anos já têm uma resistência por parte do corpo à própria substância. As drogas, assim como os outros fármacos, quando ingeridas em excesso e em contínuo, deixam de ter o efeito pretendido no corpo. Começam a ser necessários mais quantidades de fármacos, álcool ou drogas para produzir a mesma viagem, o que nos leva a uma maior probabilidade de entrar em uma overdose. Teoria número 3. Pacto satânico. Uma das teorias diz que todos os membros do Clube dos 27 assinaram um contrato com o diabo para desta forma alcançar fama e fortuna. Reza a lenda que tudo começou com o músico de blues Robert Johnson. A lenda diz que Johnson não tinha talento para tocar guitarra, mas ansiava, desejava por um grande sucesso. Uma noite, ele ouviu uma voz que lhe dizia para visitar o cruzamento de uma plantação de Dockery à meia-noite, uma encruzilhada. Ele foi até lá e foi recebido por um grande homem negro, que aparentemente era o diabo disfarçado. O homem grande pediu a guitarra de Johnson e a afinou. Isto teria um custo à sua alma. Robert Johnson voltou da plantação com a guitarra mágica e tornou-se um virtuoso do blues
de uma noite para outra. Em 1938, com 27 anos, ele foi envenenado e morreu, não diretamente do envenenamento, mas das consequências. De acordo com uma sacerdotisa satânica, todos os membros do Clube dos 27, desde Johnson, trocaram a sua alma para ter sucesso. Ela afirma que eles realizam cerimônias especiais durante as sessões de gravação, onde colocam as bênçãos satânicas nas suas músicas. Quando a música é tocada, ela solta os demônios que influenciam quem a toca e quem a ouve. Teoria número 4, numerologia. O número 27, dividido por 3, reduz-se ao número 29, que representa o fim de um ciclo. Estes ciclos de transição são altamente carregados de energia e podem, por vezes, ser demasiadamente pesados para algumas pessoas. Quando confrontados com o desconforto do desconhecido, muitos viram-se para as drogas e álcool como escapatória para lidar com essas situações. Outros procuram uma saída através do suicídio ou têm comportamentos imprudentes que podem acabar por levar a um fim trágico. Mas para se entender o fenômeno do Clube dos 27, os numerólogos precisam também analisar os números ao longo da vida, ciclos de época e os ciclos de pináculo. Em resumo, a teoria é: quando todos estes números e ciclos se alinham com a idade dos 27 anos, eles podem ditar uma morte prematura. Teoria número 5, a explicação de Erikson. É possível que a morte dos elementos do Clube dos 27 seja também influenciada por fatores psicológicos. O psicólogo alemão Erik Erikson desenvolveu uma teoria sobre os 8 estágios do desenvolvimento psicossocial que acontecem desde o nascimento até aos 65 anos ou mais. De acordo com Erikson, a crise psicossocial que ocorre entre as idades dos 18 e 35 anos é uma das mais brutais e envolve a luta entre intimidade e isolamento. Uma pessoa nesta fase de desenvolvimento pode perguntar-se: será que vou partilhar minha vida com alguém ou estarei sozinho para sempre? Em teoria, alguém propenso ao abuso de substâncias e isolamento pode ter dificuldade em ultrapassar essa crise, acabando por perder-se e entrar por caminhos de risco, e o pico destes acontecimentos é por volta dos 27 anos de idade. Teorias ou não, músicos morrerem com 27 anos são fatos. Fatos que nunca saberemos explicar com exatidão. O que nos resta é aceitar as consequências da vida e continuar ouvindo belas canções. Esta é a lista de membros esquecidos do Clube dos 27. Talvez você até conheça alguns desses membros que serão citados na lista. Mesmo conhecendo, é inevitável dizer que eles aparecem bem pouco em comparação aos membros ilustres. Um grande exemplo disso é André Frederic Pretorius. Pretorius era um sul-africano que aterrissou em terras tupiniquins e logo montou uma banda de punk rock, o Aborto Elétrico, antiga banda de Renato Russo, banda que nasceu em Brasília. Mas ele tinha um problema, era viciado em heroína e acabou morrendo de overdose em 13 de outubro de 1988, quando seus ex-companheiros já estavam fazendo bastante sucesso. Pig Pen, do Grateful Dead. O tecladista e vocalista Ron Pigpen McKiernan, do Grateful Dead, morreu aos 27 anos no dia 8 de março de 1973, por hemorragia interna causada por excesso de bebida. Pigpen, que quer dizer chiqueiro em inglês, aparentemente ganhou esse apelido, como você pode imaginar,
pela falta de higiene pessoal e uma abordagem geralmente desleixada da vida. É acreditado por ter alavancado Dead em meados dos anos 60 e servir como o primeiro frontman da banda. Após viajar com a banda por anos e trabalhar em vários dos importantes álbuns do começo da carreira, problemas de saúde causados pelo seu vício forçaram a deixar o Dead em 1972. Menos de um ano depois, ele morreu em decorrência do alcoolismo e acabou deixando esse planeta em 8 de março de 1973. Dave Alexander, do Stooges. Dave Alexander, que se juntou ao Iggy Pop e irmãos Ashington para formar o Stooges em 1967, morreu aos 27 anos em 1975 de pneumonia e uma inflamação no pâncreas. O baixista, que trabalhou nos 2 primeiros álbuns pioneiros do punk rock, The Stooges de 1969 e Funhouse de 1970, foi demitido do grupo ainda em 70, alegando que ele havia perdido o interesse nos ensaios e ficava muito bêbado para tocar em um grande festival em Michigan, estado natal da banda. Seu problema com a bebida supostamente contribuiu para sua morte prematura 5 anos depois. Kristen Pfaff, do Hole. O mundo da música ainda se recuperava da morte prematura de Kurt Cobain, quando a baixista do Hole, Kristen Pfaff, morreu de overdose de heroína em 16 de junho de 1994, aos 27 anos. Não ajudou o fato da líder de sua banda ser Courtney Love, viúva de Cobain, que estava de luto. De acordo com depoimentos do pai, Kristen foi brilhante, atraente, maravilhosa e muito talentosa. O pai ainda dizia que ela era esperta e sempre pareceu estar no controle de suas circunstâncias. Porém, aquele dia, o fatídico dia da morte, ela não estava. Chris Bell, do Big Star. Chris Bell ganhou o lugar no infame Clube dos 27, quando em 27 de dezembro de 1978, ele perdeu o controle do compacto carro esporte, um Triumph TR7, que dirigia para casa depois de uma visita tarde da noite ao restaurante de seu pai em Memphis, Tennessee. Ele bateu em um poste ao lado da estrada e morreu na hora. Bell foi membro fundador da influente banda power pop Big Star, mas saiu em 72 após o álbum de estreia não ter feito sucesso. Mia Zapata, do The Gits. The Gits foi uma banda promissora do punk de Seattle, à beira de grandes feitos na explosão da cena alternativa dos anos 90, quando a vocalista Mia Zapata foi sequestrada na manhã de 7 de julho de 1993, depois de sair do apartamento de um amigo em Capitol Hill. Seu corpo foi encontrado menos de 2 horas depois. Ela foi espancada, estuprada e estrangulada até a morte aos 27 anos. Infelizmente, uma das jovens estrelas mais brilhantes de Seattle foi apagada antes que pudesse realmente brilhar. O assassinato de Zapata foi destaque no Mistérios Não Resolvidos, mas continuou um caso obscuro até que o pescador da Flórida, Jesus Mesquia, foi condenado pelo crime, mais de uma década depois. Jeremy Michael Ward, do The Mars Volta. Jeremy Michael Ward foi parte integral do Mars Volta, apesar de que você não saberia disso se o tivesse acompanhado ao vivo, pois durante seus primeiros 3 anos, com a roupagem do progressivo experimental, ele foi um cara por trás das cenas, contribuindo nas músicas com loops, samples e sonoridades que ele trabalhava com o extensivo arsenal de pedais de efeitos e sintetizadores que ele manipulava enquanto ficava nos bastidores. Seu tempo nesta terra foi cortado em 25 de maio de 2003. Ele morreu tragicamente de uma overdose de drogas alguns meses antes do lançamento do álbum de estreia do Volta, The Lucid in the Comatorium.
D. Boone, do Minutemen. O rock alternativo ainda era verdadeiramente underground quando o vocalista e guitarrista D. Boone ajudou a banda de post-punk Minutemen em 1980. O grupo nunca vendeu muitos discos, mas sua influência no mundo do rock é inegavelmente sentida até hoje. Os membros do Minutemen foram verdadeiros guerreiros na estrada, deixando suas casas por vários meses cada turnê. Isso durou até a turnê em que Boone morreu, em 22 de dezembro de 1987, quando a van da banda sofreu um acidente perto de Tucson, no Arizona. Em nota, a banda diz que ele faz, evidentemente, muita falta. Richard Turner, do Friendly Fires. O trompetista Richard Turner, que excursionava com Friendly Fires, estava nadando em uma piscina em South London em 19 de agosto de 2011, quando de repente teve um ataque cardíaco. Salva-vidas próximos e a equipe de emergência não foram capazes de reanimar o músico de 27 anos, que morreu de um rompimento de aneurisma na aorta. Ele era um músico totalmente excepcional e suas contribuições para os shows farão muita falta, disseram os próprios membros da banda. Richie James Edwards, do Manic Street Preachers. Registros oficiais apontam que o compositor e guitarrista do Manic Street Preachers, Richie James Edwards, foi dado como morto depois do roqueiro galês ter desaparecido misteriosamente aos 27 anos em 1995. Seu corpo nunca foi encontrado, tendo deixado a porta aberta para teorias conspiratórias e fãs excessivamente otimistas, mantendo a esperança de que ele pode reaparecer ainda algum dia. Isso, claro, não é muito provável, uma vez que seu carro foi encontrado perto de um ponto conhecido por suicídios e nenhuma aparição de Edwards foi registrada. Ainda assim, melhor considerar sua participação no Clube dos 27 como uma condicional. O Manics eventualmente continuou sem ele, embora tenham mantido um percentual dos lucros reservado caso esse integrante retorne. Alexandre Levy. A morte precoce desse famoso compositor, regente, pianista e crítico musical brasileiro no final do século XIX pode ter sido o primeiro caso na história a entrar para o Clube dos 27. Sabe o que é pior? Desde sua morte em 17 de janeiro de 1892, até hoje, ninguém sabe o motivo de seu falecimento. A falta de informações reina quando o assunto é Alexandre Levy. Por isso não teve destaque nessa lista. Todas as informações que temos não passam de especulações. Alan Blight Al Wilson. A década de 70 foi a maior responsável pela coleta intensiva de artistas com 27 anos, fazendo com que muitos deles morressem nesse período. Grande parte devido ao abuso das drogas, que eram presentes em abundância nessa época. O líder, vocalista, guitarrista e compositor da banda Canned Heat é um bom exemplo disso. Depois de fazer a cabeça e ficar doidão em shows e gravações, inclusive no Woodstock em 1969, Alan Wilson veio a falecer em 3 de setembro de 1970. O motivo? Overdose de barbitúricos, levando a um provável suicídio. Gary Tane, ex-baixista do Uriah Heep e integrante da banda Keith Hartley, Gary era um dos muitos músicos que tinham sérios problemas com drogas pesadas. Ele até já foi eletrocutado no palco, mas isso não o matou. Contudo, em 8 de dezembro de 1975, ele veio a falecer por overdose. Muitos fãs culpam os antigos integrantes do Uriah Heep por sua morte, dizendo que se eles não tivessem mandado Tane embora do projeto, ele ainda estaria vivo e em atividade nos dias atuais. Para finalizar a lista de membros desconhecidos,
trago Jacob Miller. Jacob era talentoso e versátil. Ele era vocalista de uma banda chamada Inner Circle, famosa nos anos 80. Porém, em 23 de março de 1980, um acidente tirou sua vida. Os fãs poeticamente dizem que ele virou uma estrela e ainda continua brilhando lá de cima. Mas, infelizmente, morreu com 27 anos, sendo assim mais um membro desconhecido deste clube amaldiçoado. O Clube dos 27.